Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial de Além, Paraíba, em mais um devocional diário, amém? Gostaria de deixar para os irmãos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e logo depois, versículo 14 em diante, amém? Diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 14. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Que coisa maravilhosa, sabe? Irmãos, linda, tremenda palavra. A primeira coisa que eu consigo compreender aqui é que quem determina tudo, quem faz tudo, né? Mais uma vez estamos aqui falando sobre isso, né? É Deus que determina tudo, é Deus que faz todas as coisas do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele atribui cada função a quem Ele quer, Ele usa da forma que Ele quer, do jeito, da maneira, né? No momento que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. E nós vemos aqui o corpo espiritual. Coríntios capítulo 12 nos apresenta aí um corpo espiritual, né, cujo o Senhor Jesus Cristo tem o comando por ser a cabeça deste corpo, e fala da diversidade dos membros, cada um, né, executando a sua operação, a sua função, né? Então, irmãos, mostra que alguns são pé, outros são a mão, outros são o olho, né? Falando assim, conjecturando, né, para os irmãos. Então, na representação do corpo, cada membro tem a sua função, né? Eu não sei que membro que eu sou no corpo de Cristo, mas eu sei que eu tenho uma função importante que interligada à função do outro membro, que é o meu irmão, né? E isso vai trazer o quê? Um bom funcionamento para o corpo. Para você entender melhor. Vamos conjecturar. O pé, para que o pé possa se locomover, para que o pé possa ter um bom funcionamento, ele precisa o quê? Da panturrilha, ele precisa o quê? Do joelho, dos artelhos, precisa da perna, precisa do quadril, e assim, irmãos, é o corpo de Cristo. Tem alguns, né, estão ali como quadril, outros como a coxa, outros como o joelho, outros como a panturrilha. Tem gente que é pé, né? Mas quando todos trabalham, né, em harmonia, em comunhão, isso vai gerar um bom funcionamento do corpo, né? Aqui está a minha mão, mas eu dependo do meu antebraço, né, que está ligado ao meu braço. Então, irmãos, o membro, ele está um ligado ao outro. E assim é dentro da igreja. Irmãos, nós muitas das vezes não conseguimos entender que nós temos que trabalhar nessa ligação, nessa comunhão entre os membros, ou seja, entre os irmãos. O irmão que canta, ele trabalha ligado com aquele que prega. Já imaginou se só tivesse aquele que ministrasse, aquele que pregasse na casa do Senhor? Né? Aonde estaria aquele que louva? Já imaginou se só tivesse aquele que louva? Aonde só aquele que louva? Aonde estaria aquele que ora? Então, irmãos, assim é o corpo de Cristo. São vários membros, são várias pessoas, cada uma, né, executando a função que o Senhor determinou para que o corpo tenha, né, para que o corpo tenha um funcionamento perfeito, né, para que a glória de Deus venha a ser derramada, né? E a própria palavra está dizendo aqui: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Então, irmãos, cada um tem a sua função determinada pelo Senhor.
Tem pessoas que eles são chamados ali para orar. E nem por isso aquele que é chamado para orar, ele tem mais ou menos valor do que aquele que é chamado para pregar, do que aquele que é chamado para ministrar, né? Cada qual tem o seu valor. Seja aquele que ora, seja aquele que louva, seja aquele que ministra, seja aquele que ensina, seja aquele que está ali recepcionando os irmãos na entrada da igreja, seja aquela pessoa que zela, né, pelo templo, que cuida do templo. Cada um faz parte, né, do corpo de Cristo, cada qual tem a sua função determinada por Deus e tem o seu grande valor, né? Independente daquilo que faça, independente da forma que seja usada, nós temos que entender que nós somos dependentes um do outro. É uma coisa aqui que eu acredito que a verdade central desse texto é Jesus nos mostrando que nós temos que compreender que existe um lugar, né, um espaço preparado para qualquer um de nós, independente, né, do teu chamado, independente daquilo que você foi chamado para exercer, mas existe um lugar preparado só para você, tá? Que o Senhor preparou, e este lugar, né, é um lugar especial, e temos também que aprender a termos uma comunhão, entender que nós precisamos um do outro, que a nossa comunhão, que a nossa união, ela vai gerar o perfeito funcionamento do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus dê a vocês um excelente dia, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial, aqui da cidade de Além, Paraíba, e quero dizer para você, valorize o teu ministério, valorize o ministério do teu irmão, aprenda a trabalhar em comunhão. Um forte abraço para todos, em nome de Jesus.